partilha da palavra é o sentido do sofrimento humano, a santificação pelo sofrimento. Então, inicialmente, eu gostaria que você pegasse a sua palavra na primeira carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo 13. Primeira carta de São Pedro, lá no finalzinho da sua Bíblia. Depois de Tiago, minha tradução é diferente. Aqui na Bíblia Pastoral é a página 1490. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, no versículo 13. 1 Pedro 3:13. Esperança apesar do mal. Quem lhes poderá fazer o mal se vocês se aplicam em fazer o bem? Ao contrário, felizes de vocês se sofrem pela justiça. Não tenham medo deles, nem fiquem perturbados. Antes, reconheçam interiormente a santidade de Cristo, o Senhor. Se alguém lhes pede, estejam sempre dispostos a dar explicações sobre a esperança que vocês têm, mas com modéstia e respeito, conservando a consciência limpa. Deste modo, aqueles que difamam o bom comportamento de vocês em Cristo ficarão confundidos por tê-los difamado. Se for da vontade de Deus, é melhor sofrer por fazer o bem do que sofrer por fazer o mal. Se for da vontade de Deus, é melhor sofrer por fazer o bem do que sofrer por fazer o mal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, o tema dessa partilha de hoje, e você que está em casa também, você pode aí anotar na sua Bíblia, separar o texto depois para você ler novamente. Vou repetir, na primeira carta de São Pedro, no versículo 3, no capítulo 13. Desculpa, capítulo 3, versículo 13. 3:13. E a palavra de Deus hoje, ela vem nos instruir quanto ao sofrimento. Então, quantas são as vezes que nós questionamos a Deus e falamos: Senhor, mas por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que sofrer determinada situação? Por que eu tenho que sofrer determinada perda? Por que o Senhor me tirou tal pessoa? Por que o Senhor me deu tal doença? Por que o Senhor me deu tal problema, tal enfermidade? E na maioria das vezes nós não conseguimos enxergar que todo esse tipo de sofrimento, ele faz parte da nossa natureza humana. Ele faz parte da natureza, da nossa vivência. Não existe ninguém na face da terra que não tenha nenhum sofrimento nunca, né? Não existe, né, aquela dos contos de fadas, dos felizes para sempre. Então, o próprio Cristo que se fez homem, para que nós compreendêssemos isso, ele se fez homem, veio até nós, ele sofreu. Jesus Cristo não sofreu? Sim. Sim ou não? Sim. Ele não morreu na cruz por nós? Sim. Ele não sofreu no Calvário? Sim. Ele não foi torturado? Sim. E muitas vezes nós queremos nos eximir do sofrimento, dizendo para Cristo assim: Senhor, eu não quero passar por isso. Eu não quero sofrer determinada dor. Mas na verdade, mais do que sofrer, a nossa fé ela deve transpassar esse degrau. Nossa, Cláudia, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que mesmo com o sofrimento, a nossa maior preocupação deve ser a salvação.
Nós estamos muito apegados e hoje nós temos tudo na hora e nós temos aquele apego de eu quero então a minha cura na hora. Então eu vou na igreja lá do tal fulano que ele falou que eu vou ter prosperidade, bênção e não vai me faltar dinheiro nunca e tralalá, tralalá. Quando a gente sabe que isso não é verdade. Você que não trabalha não para ver e ainda se trabalha, tem as dificuldades financeiras. Então o que Deus está tentando mostrar para a gente? Que nós teremos os sofrimentos, sim. Mas há duas formas de nós vivermos esse sofrimento. Eu posso viver esse sofrimento junto com Cristo, alicerçado na minha fé, ou eu posso viver esse sofrimento sendo revoltado ou revoltada, questionando e colocando a culpa em Deus, e a culpa em todo mundo, e a culpa em mim mesmo, e a culpa é da natureza, e a culpa é da sociedade, e a culpa é do governo, e a culpa... Ou eu vivo esse sofrimento com Cristo. E quando eu vivo o sofrimento com Cristo, o que eu faço? Eu me conformo? Eu vou sofrer, eu sou a pobre e coitadinha de mim. Não. Eu abraço a cruz, levanto a minha cabeça e continuo a caminhar. Sorrindo. Não uma falsa felicidade, mas na alegria daquele que crê que nós teremos uma vida depois daqui. Que um dia nós teremos a salvação plena. Então, muitas vezes nós pedimos uma graça para Jesus, e se alguém não fez isso aqui, eu duvido. Nós pedimos a graça, nós rezamos 10, 15 minutos, e nem de joelho, que hoje dificilmente se reza de joelho, não é verdade? É verdade, é um e outro que reza de joelho. E aí nós pedimos lá a graça em 10 e 15 minutos. Senhor, me dá essa graça, por favor, eu preciso, me ajuda. Aí você quer pedir pelo outro também. Ajuda fulano que também precisa, mas Senhor, o Senhor sabe que eu preciso. Mas ajuda aquela pessoa que está lá pobre, morrendo de fome, mas o Senhor sabe que eu preciso do emprego. Né? Aí você fica repetindo, e aí você pede 10 minutos, e aí você acha que Jesus é o Google, que você clicou lá e apareceu, e a sua graça vem num pacotinho de presente para você. Não é verdade? Porque às vezes a gente quer escravizar Deus e usar Deus e falar, não Senhor, era a minha hora, quando na verdade tem pessoas que rezam a vida toda pedindo uma graça e esperam e têm fé, e quando a graça não vem, simplesmente fala, não, é no tempo de Deus. Você quer saber se uma pessoa tem fé de verdade? Quando você vê ela numa situação muito difícil, olha, eu estou pedindo essa graça, Deus não me deu, mas é no tempo dele. Admire essa pessoa. É uma pessoa que tem fé, que sabe ali, mesmo no sofrimento, mesmo na penúria, mesmo passando necessidade, é uma pessoa que tem fé. Quantas são as pessoas que nós vemos aqui no bairro mesmo, que estão aí, às vezes, passando necessidade. Essa semana eu estava afastada do trabalho por motivo de saúde, e lá na minha sogra eles deixam os alimentos e as pessoas vão pegar. E eles vão lá e toda hora aparecem lá. Vai lá e pega, e ela vai lá e dá o alimento e não sei o quê. E aí eu ouço histórias assim que na nossa realidade a gente fica um pouco chocada. E ela vai lá e pega, teve um dia que ela foi lá, pegou um pacote de feijão e falou, Cláudia, essa mulher não tem nada para fazer hoje pro almoço. Gente, uma pessoa que não tem nada para fazer pro almoço. Entendeu? E às vezes a gente reclama que a carne está dura. A gente reclama do nosso contrafilé. Quem consegue comprar contrafilé hoje? Porque vamos
né? A maioria das mesas estão no franguinho aí, mas eu não vou entrar nesse mérito, né? E uma outra mulher, ela foi me contar a história que o filho é especial, o marido está doente de câncer e ela está desempregada. Aí ela virou para mim: Cláudia, do que essa mulher vive? Eu falei: da providência de Deus. Então, quando nós paramos de olhar o nosso sofrimento e começamos a olhar o sofrimento dos outros e fazer algo para os outros, é isso que Deus quer. Esse é o testemunho aqui de Pedro. Melhor sofrer fazendo a vontade de Deus do que sofrer fazendo mal. E o que é sofrer fazendo a vontade de Deus? É eu parar de me lamuriar pelas minhas dificuldades, pelas minhas dores, não ignorando. Deus sempre vai olhar a nossa súplica. Não que nós não podemos mais pedir a cura a Deus, nós podemos, mas nós temos que aprender a sair do nosso egoísmo e fazer algo pelo outro, e olhar para aquela pessoa do lado, e abraçar aquele que está chorando e que ninguém abraça, e tirar uma roupa lá que está sobrando na gaveta do nosso filho e dar para aquela criança que não tem nada para vestir. Tive fome e me deste de comer. Não é? Não é a verdade do Evangelho? São estes que vão para o céu. São estes que vão conseguir a vida eterna. São esses que passarão na nossa frente, ó. Vai ter uma fila, não tem a fila preferencial? Lá no céu também vai ter a preferencial. Vai ser esse, a gente não vai conhecer ninguém. Quem é esse cara que está passando na frente? Nunca vi no grupo de oração, nunca vi na missa. Vai estar lá passando, a jato. E a gente vai estar lá esperando. Nosso cálculo de, né? Vai ser igual o cálculo da aposentadoria. Ver quanto que a gente vai conseguir, quanto que a gente vai para o purgatório, quanto que a gente vai para o céu. E é isso que Deus tem a nos dizer. Nós precisamos nos movimentar no nosso sofrimento. Nos movimentar. Fazer algo para o outro. Olhar para o outro. E aí nós vamos ver que nós vamos sofrer menos. Tem uma amiga e ela estava passando por um sofrimento muito grande. O marido abandonou, ela estava sozinha, ela estava em depressão. E estava assim, tudo, não tinha dinheiro para quebra, estava toda quebrada. E ela falou: Cláudia, uma amiga me falou para eu ir lá naqueles doutores da alegria, que são aquelas pessoas que fazem um trabalho nos hospitais, crianças que têm câncer. E ela, eu falei: você vai? Eu falei para ela: vai lá. E ela foi, começou a fazer, tem todo um treinamento no Hospital das Clínicas em São Paulo, a pessoa tem que ter um preparo psicológico. E passou alguns meses. E quando eu vi essa mulher, ela era outra. Ela falou: Cláudia, eu estou muito melhor. Porque quando você vai lá, você vê você fala assim: como eu sou feliz. Você olha uma criança daquela, você olha uma situação daquela, e você fala: ai, obrigado, Senhor. E você quer ajudar, e você quer fazer de tudo. Então, meus irmãos, o que eu estou colocando aqui hoje é que a nossa santificação pelo sofrimento é que muitas vezes nós sofremos e nós passamos por determinadas situações para que a gente abrace o irmão e fale assim: olha, eu já passei por isso, eu posso te ajudar. Eu tenho um probleminha de saúde, todos sabem, epilepsia, e teve uma época aí, tem as épocas das crises, tem as épocas que elas vão, que elas voltam, e às vezes eu fico em crise também, questionando Deus. Mas teve um dia que eu peguei um telefone de um rapaz, que é amigo do Jorge, e ele também tem. Eu falei: eu quero ligar para esse cara, porque eu quero ligar, e liguei para ele. E a gente foi batendo papo aí, estourando tudo o crédito meu, do mês todo. E aquilo que ele me falou, como foi importante para mim. Ele: não, eu passo por isso. Não é assim, não é assado.
E aí falava, e você cai, e você não sabe o que aconteceu? Aquelas coisas assim de quem tem o mesmo problema de saúde que o outro, sabe? Aquelas pessoas que têm o mesmo de coluna, né? Você vai lá no consultório do psiquiatra, é assim, né? Aí você vê um bater na mão, você vê outro assim, a outra sem ansiedade. Você é o quê? Você é depressor. Você não tô dando uma brincadinha, gente, mas o problema é sério. Aí o outro fala, você tem isso? Ou de cirurgia, né? Você vai fazer cirurgia do quê? Já fiz. 6 meses, hein? Né? E aí a gente vai vendo que não existe só eu no mundo que passo por aquela situação. Né? Eu não sou só aquele que Deus resolveu dar uma chutadinha, sabe? Falar só você vai sofrer. Não é assim que funciona, gente. Não é assim. Eu queria fazer uma outra colocação. O Senhor colocava muito forte no meu coração, não estava dentro do contexto. E o Senhor colocava da pessoa de Maria Madalena. O que tem a ver com a pregação? Maria Madalena foi aquela que Jesus expulsou um monte de demônio dela, que ela era adúltera, prostituta e tudo, uma mulher sofrida, à margem da sociedade. E ela começou a seguir Jesus. E aquela mulher não desgrudava de Jesus. Onde Jesus estava, ela estava. Né? A maioria dos textos você lê, ela estava lá. E quando foi no Calvário, que os discípulos, os apóstolos, deram linha ao pipa, só ficou João lá porque eu acho que era mais novinho, mais bobinho. Sabe o que eu acho porque João ficou? Que eu acho que ele era menor de 16 anos. Então, se pegasse ele ia para a Fundação Casa. Ele não ia para a cadeia. Eu estou achando que João ficou por causa disso. Né? E aí, ela estava ali com Maria. E ela ficou lá. Firme, ela ficou lá, não tinha quem tirasse aquela mulher de lá. Quando tirou o corpo de Jesus morto lá da cruz, ela estava lá, ela ajudou a limpar o sangue daquele. Imagina o desespero de Madalena. Agora eu não tenho mais mestre, agora o que eu vou fazer? Será que eu vou voltar para a vida? O que passava no coração daquela mulher? O que se passava? Mas ela estava ali, fiel, na dor, na tristeza, no sofrimento. Ela estava passando pelo processo de santificação dela. E ela estava ali com Jesus já morto. E Maria Madalena estava lá, com Maria. Pois, meu irmão, da ressurreição, o que a palavra nos diz? De madrugada, antes de nascer o dia, essa palavra é lindíssima. Antes que o dia nascesse, ela pegou lá aquele perfume, que é um costume deles, perfumarem o corpo. Ela foi lá no túmulo, ela não desistiu. Sabe o que Jesus precisa? De pessoas que não desistam, de pessoas que não vão ficar dando para trás, que tem a primeira gripe, agora eu não vou mais, porque Jesus, eu tive gripe, você me falou que ia me curar, eu não vou mais. Ela teve a coragem, ela foi lá, ela não se preocupou com os soldados, porque eles podiam espancar, eles podiam bater nela, eles podiam fazer o que quisesse com ela, mas ela não teve medo, ela foi lá, e quem ela viu? Jesus ressuscitado. Amém. O prêmio dela foi a ressurreição. O prêmio dela, ela foi a primeira, conforme narra as Escrituras, que viu Jesus ressuscitado. E ela ainda peitou o homem, porque ela não acreditava que era Jesus. Falou, onde colocar o meu Senhor? Fala que eu vou atrás. Olha que mulher de coragem, no sofrimento, no desespero. E aí Jesus falou, Maria. E aí os olhos dela se abriram, porque o corpo de Jesus glorificado era diferente. E ela, mestre, Rabone, e os olhos dela se abriram. Os nossos olhos precisam se abrir diante do sofrimento. Os nossos se
feche no sofrimento. Não se feche na dor. Tem dia que nós estamos muito tristes, sim. Tem dia que nós vamos pedir de precisar de oração. Tem dia que nós vamos precisar falar com os irmãos. Liga para o irmão. Conversa com ele. Chora com ele. Mas não se feche no seu sofrimento. Continua caminhando. Eu convido você hoje a ser Maria Madalena. Vai até o fim. Ela foi na cruz, ela estava lá e ela foi até o fim. Eu falo para Jesus assim, nos momentos em que o Senhor coloca mais, nos momentos que eu tenho mais dificuldade, é que o Senhor, Ele vai colocando emoções no meu coração. E hoje Jesus, na hora da oração, Ele coloca: Cláudia, seja como Madalena, vai até o fim. Meu irmão, eu não sei você, mas eu quero ir até o fim com Jesus. Não abandonar esse Senhor. Mesmo porque, eu vou dizer para você que está em casa, para meus irmãos de comunidade, eu não tenho mais condições de abandonar Deus. Amém? Amém. Chega um momento na nossa vida que nós não temos mais condições de abandonar o Senhor, porque Ele se torna parte total da nossa vida. Amém? Feche os seus olhos.